Meus irmãos, graças e paz. Amém. Como o telão já deve estar aí projetado, vamos abrir a nossa Bíblia lá na carta de Tiago, capítulo 1. Vamos ler do verso 9 ao verso de número 11. Tiago, capítulo 1, verso 9 ao verso de número 11. A palavra do nosso Deus nos fala assim: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Amém? Que o Senhor guarde sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, no final dos anos 90, ali no início dos anos 2000, uma música fez muito sucesso aqui no Brasil. E o refrão dessa música dizia assim: e o rico cada vez ficar mais rico, e o pobre cada vez ficar mais pobre, e o motivo todo mundo já conhece: é o que de cima sobe e o de baixo desce. E o refrão terminava com um bom xibom, xibom bombom. Para o pessoal que nasceu de 2001 para cá, certamente eu acredito que não chegaram a escutar essa música, mas foi uma música que fez muito sucesso na época em que ela foi lançada, passava muitos dos programas de televisão da época. Bom, como nós percebemos, essa música, ela fala sobre a desigualdade que existia, que ainda existe em nosso país, onde alguns têm muito dinheiro e cada vez têm mais, onde outros têm pouco dinheiro e cada vez possuem menos. Uma música que apontava para os extremos entre riqueza e pobreza. Quando nós pensamos nesse assunto, pobreza, riqueza, nos dias de hoje, esse tema tem se tornado um pouco difícil, um pouco complicado de se tratar. Principalmente, meus irmãos, porque existem muitas maneiras erradas de ver essa questão, de entender o que é riqueza, o que é pobreza, sobre como essas duas coisas irão se relacionar no mundo em que nós vivemos. Existem até alguns grupos políticos que tomam para si esse assunto, essa questão, onde só eles têm a resposta para esse tema. O problema, meus irmãos, é que às vezes parece que esse tema tem se tornado complicado de se falar até mesmo dentro da igreja. É bem comum nós vermos dentro da igreja, por causa de influências vindas de fora da igreja, claro, nós vemos compreensões diferentes do evangelho sobre esse assunto. É muito comum nós encontrarmos dentro da igreja, meus irmãos, aquilo que nós chamamos de guerra de classes, onde o rico é inimigo do pobre, onde o rico e o pobre não se sentam no mesmo local, não podem estar juntos no mesmo ambiente, porque são inimigos. Porém, isso, meus irmãos, isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso é algo que vem de uma ideologia política. E existe também algo, meus irmãos, que infelizmente é muito pregado, infelizmente, em algumas comunidades religiosas que se dizem cristãs, meus irmãos, a ideia de que pobreza é sinônimo de maldição de Deus. Se você está pobre, ou se você é pobre, ou se você está passando por algum tipo de problema financeiro, Deus está derramando uma maldição sobre sua vida. Algo que é mentira, algo que é engano. Maneiras erradas de entendermos esse assunto, principalmente quando nós falamos de evangelho. Quando nós pensamos de evangelho e colocamos esse assunto para o evangelho pensar sobre ele, nós vemos que essas visões não têm nada a ver com o evangelho. É bom nós lembrarmos, meus irmãos, que o evangelho sempre lidou muito bem com essa questão.
sobre o tema pobreza e riqueza, o Evangelho sempre lidou de uma maneira simples e muito bem sobre o tema. A ideia de que o pobre e o rico, meus irmãos, são dois polos onde não se encontram, porque são inimigos, meus irmãos, é algo que não existe no Evangelho. Provém de uma visão ideológica, política e ateia. Não tem nada a ver com o Evangelho. Nós podemos ver isso já no texto que nós lemos, onde Tiago ele chama de irmãos o pobre e também o rico. O pobre e o rico são irmãos no texto. Onde no Evangelho, meus irmãos, eles são parte do mesmo povo, possuindo uma mesma fé, tendo o mesmo Senhor, tendo que obedecer os mesmos mandamentos e vivendo em unidade. É dessa maneira que o Evangelho ele trata esse assunto. O Evangelho ele não dá importância, nunca deu importância, meus irmãos, para essa questão. O Evangelho nunca se importou em que classe você se encontra. Ele nunca se importou se você é rico ou se você é pobre. O Evangelho, meus irmãos, ele se importa com coisas mais importantes do que essas. Coisas, meus irmãos, que estão relacionadas com a eternidade. Coisas que estão relacionadas, meus irmãos, com a vida eterna. Pobreza e riqueza, elas ficam aqui nesse plano. Não passam além da morte. O Evangelho está preocupado com coisas que vão muito além da morte e que duram toda a eternidade. E por falta da compreensão correta, meus irmãos, sobre aquilo que importa para o Evangelho, é muito fácil nós encontrarmos erros de compreensão sobre esse assunto dentro da igreja. Existe uma ideia, infelizmente, vindas aí da teologia da prosperidade, que em algumas comunidades é pregado. A ideia é que os crentes ricos, por serem mais abastados, por serem ricos, estão mais próximos de Deus. São crentes que têm uma comunhão com Deus mais próximas, são mais amigos de Deus do que aqueles que não são ricos. Existem alguns, meus irmãos, que creem e pregam, meus irmãos, que o Evangelho é uma mensagem, que se você seguir essa mensagem, você terá a garantia que vai prosperar financeiramente. Outra mentira, outro engano. Recentemente eu vi um pastor, e aqui pastor entre aspas, a gente pode dizer muito bem que é um herege. Recentemente eu vi um herege, ele dizendo que Deus havia dado a ele a capacidade de destravar os portais espirituais da prosperidade. É bonito quando a gente fala assim, né? Deus deu a ele a capacidade de destravar certos portais que só existem na cabeça dele, portais esses espirituais, que nós não encontramos em nenhuma passagem da Bíblia, que esses portais, sendo destravados, a sua vida vai prosperar financeiramente de uma maneira grandiosa. Claro, se você seguir o que ele diz e dar aquela oferta generosa, para que ele venha destravar esses portais. E existe também um entendimento de alguns também, de que o rico não poderá estar perto de Deus, de que o rico não tem tanta proximidade com Deus assim, porque Jesus só andava com os pobres. Quem nunca escutou isso? Jesus só andava com os pobres. Se baseiam até também, meus irmãos, em uma interpretação errada do texto lá em Lucas, o texto de Lucas 18, que fala do jovem rico, onde Jesus desafia aquele jovem a vender tudo o que ele tinha para então seguir a Jesus Cristo. Todas essas ideias aqui são ideias erradas, que partem, meus irmãos, do entendimento errado sobre aquilo que de fato importa para o Evangelho. Nós temos provas na Bíblia, meus irmãos, que o Evangelho nunca esteve preocupado com a sua condição financeira. Nunca. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele escreve a Timóteo, lá no capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo ele estava preso. E ele escreve a Timóteo, meus irmãos, pedindo para que quando Timóteo fosse visitar ele, Timóteo levasse para Paulo alguns livros e uma capa. Todos nós aqui sabemos que é um apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo é o maior missionário que esse mundo já viu. E em seus últimos anos de vida, o apóstolo Paulo não esbanjava prosperidade. O apóstolo Paulo não estava em palácios. O apóstolo Paulo não estava com as melhores roupas. O apóstolo Paulo não estava vivendo na riqueza. Pelo contrário, o apóstolo Paulo estava preso em uma prisão romana e não tinha uma capa. Pediu para que um amigo levasse essa capa para que ele viesse se enrolar no frio. E ninguém é tão ousado assim em afirmar que o apóstolo Paulo não tinha comunhão com Deus. Ninguém tem essa ousadia. E foi assim não somente com o apóstolo Paulo, foi assim também com os demais outros apóstolos também, que morreram na pobreza, e muitos homens e mulheres de Deus que morreram pobres, sem ter riquezas em suas vidas, mas tinham comunhão com Deus. Por outro lado, na Bíblia, meus irmãos, nós vemos homens extremamente ricos tendo comunhão com Deus. Por exemplo, Abraão, lá no capítulo 13 de Gênesis, Abraão, ele era tão rico, mas tão rico, que em um certo momento, ele teve que se apartar do seu sobrinho Ló, porque eles dois tinham tantos animais, que a terra não estava suportando a quantidade de animais. E então, eles tiveram que se apartar, e um para um lado e outro para o outro. No Novo Testamento, nós temos José de Arimateia, um homem rico, um homem que cedeu o seu túmulo para que Jesus fosse enterrado. Mas além de José de Arimateia, lá em Lucas 8, nós temos as mulheres ricas, mulheres que tinham condições, mulheres que tinham posses, e essas mulheres financiavam o ministério de Jesus Cristo, ou seja, doavam o seu dinheiro, meus irmãos, para que Jesus seguisse o seu ministério. Em tudo isso que nós vemos nas Escrituras, nós vemos que o que importa para o Evangelho não é a condição financeira de alguém. Pessoas pobres eram seguidoras de Jesus Cristo, assim como pessoas extremamente ricas também eram seguidoras e tinham comunhão com Deus. E todo aquele, meus irmãos, que ensina um outro tipo de evangelho, que lhe promete algum tipo de prosperidade e que possui segredos espirituais revelados por Deus somente a essas pessoas para vir uma bênção financeira sobre sua vida, essa pessoa mente, ele prega um falso evangelho. E todo aquele que segue, financia, está contribuindo para que esse falso evangelho seja pregado, e também assim é culpado. Mais uma vez, o evangelho não está preocupado com o tamanho da sua conta financeira, se você é rico ou se você é pobre. Isso é tão importante nos dias atuais. Infelizmente, hoje, o valor de uma pessoa tem se dado por isso, pelo tamanho da conta que ele tem. Mas isso não importa para Deus. Mas o que de fato, então, importa para o evangelho? O que de fato importa para Deus? O que importa para o evangelho, meus irmãos, é aquilo que você tem em Jesus. Não importando o tamanho da sua conta financeira, mas aquilo que você tem no Filho de Deus. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Tiago, quando ele escreve esse texto, meus irmãos, o texto que nós lemos, ele mostra que havia problemas nessa área entre aqueles irmãos. O texto, ele mostra que os pobres estavam sendo desprezados por serem pobres. Aliás, a ideia que Tiago passa no texto, meus irmãos, é que eles mesmos se sentiam assim. Por serem pobres, eles se sentiam inferiores e mais desprezados do que aqueles que eram ricos. E os ricos, eles eram exaltados pelas posses que tinham. Porém, Tiago, ele mostra, meus irmãos, que dentro do povo de Deus, isso não deveria existir. Isso não deve existir, porque diante de Deus não é riqueza nem pobreza que irá importar.
Olha o que ele diz aos irmãos que eram pobres. Ele diz ao irmão de condição humilde, ao irmão pobre: glorie-se na sua exaltação. Ele escreve isso para irmãos que em sua maioria eram pobres, estavam enfrentando muitas dificuldades naquele momento, pois eles estavam se estabelecendo em uma nova terra, mostrando que mesmo que eles estivessem em sua pobreza, mesmo que eles estivessem passando por toda a dificuldade que a pobreza trazia para a vida deles, eles tinham motivos para se gloriarem. Irmãos, que por estarem e serem de uma condição mais humilde, meus irmãos que se consideravam inferiores ou menos dignos do que aqueles que possuíam uma condição melhor, achando que não havia motivos para se gloriarem, Tiago ele mostra que havia motivo de sobra para que eles viessem se gloriar. E Tiago ele mostra que aquilo que eles eram em Cristo era o suficiente para eles gloriassem. Ele mostra que eles não deveriam buscar glória nas coisas terrenas. Eles não deviam buscar se exaltarem naquilo que era terreno, mas naquilo que eles haviam conquistado na pessoa de Jesus Cristo. Cristo, meus irmãos, era um motivo e ainda é um motivo suficiente para os crentes hoje se gloriarem. E talvez nós devêssemos lembrar um pouco aquilo que o crente é e aquilo que o crente possui em Jesus. Segundo o próprio Jesus, lá em João capítulo 6, versículo 47, por crerem em Jesus, por crerem nele, nós temos a vida eterna assegurada. Ou seja, por crermos em Jesus, nós temos a certeza da salvação. Em João 5, ele mostra que os crentes, nós não somos mais condenados, porque passamos da morte para a vida. Em 1 Pedro, meus irmãos, nós fomos regenerados para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, reservada nos céus para nós. Em 1 Coríntios 12, 27, meus irmãos, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, ou seja, nós estamos unidos com Cristo. Em Romanos 5, nós somos justificados pela fé nele, tendo uma esperança que não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Em Tito, capítulo 3, versículo 7, nós somos justificados por sua graça, para que nos tornássemos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. E lá em João, capítulo 1, versículo 12, em Cristo, nós temos o direito de sermos filhos de Deus. Olhem para o tanto de motivo que o crente ele tem para gloriar-se. Mesmo não tendo aquilo que o mundo e a nossa época tem motivo de glória. Veja o tanto de coisa que o crente ele pode gloriar-se, mesmo não tendo uma condição financeira tão boa, mesmo não tendo aquilo que o mundo exalta, aquilo que a nossa época exalta. E motivos, meus irmãos, e esses motivos que o crente possui, a qual ele pode gloriar-se, são motivos maiores, melhores e muito mais importantes do que qualquer outro motivo que venha render glórias aqui nesse mundo aos homens. Porque todos esses motivos são motivos eternos, são motivos que vão além dessa vida. Aquilo que o mundo, aquilo que a nossa época tem por glória, meus irmãos, dura somente aqui. Depois que a gente fechar os olhos, tudo acaba. Mas aquilo que nós conquistamos em Cristo, dura por toda a eternidade. E isso para o mundo em que nós vivemos hoje, meus irmãos, é necessário nós estarmos reafirmando para nós mesmos, para que nós não venhamos
tentar, meus irmãos, ou não venhamos buscar o tipo de glória que a nossa época ensina. Vivemos em uma época de ostentação. A nossa época de ostentação mostra que o ter, e talvez não é nem o ter, é o mostrar que tem, é o que qualifica as pessoas. Tem muitos até que não tem, mas mostra que tem. Simplesmente para ser qualificado na época que nós vivemos. Hoje a preocupação de muitas pessoas, meus irmãos, não é nem mais ter o suficiente para suprir as suas necessidades, mas sim para ser aceitos e exaltados por nossa cultura. Eu não estou dizendo que ser rico é errado ou pecado, não. O que é errado ou pecado é como nós encaramos a riqueza. E muitos, infelizmente, caem nesse engano. Dedicam suas vidas a isso, a buscar glória, a gloriar-se nesse tipo de coisa que a cultura ensina. E muitos de nós têm sido influenciados. Porém, Tiago, ele mostra que você sendo pobre, não tendo muitos bens nesse mundo, sendo como o apóstolo Paulo, tendo apenas uma capa, meus irmãos, e alguns livros também. O que você possui em Cristo, que aqui é traduzido por exaltação, é motivo de sobra para nós nos gloriarmos, mesmo não tendo tanto. Dessa maneira, o pobre, mesmo que não venha ter tanto, deve gloriar-se, não naquilo que ele possui, ou buscar coisas nesse mundo para gloriar-se, mas deve gloriar-se naquilo que ele tem na pessoa de Jesus Cristo. E dessa maneira também deve ser o rico. Olha o que é que Tiago ele diz para o rico. O rico glorie-se na sua humilhação, ou seja, naquilo que ele não tem dessa terra. Ele pode ter todos os tesouros do mundo, mas isso não deve ser o motivo, meus irmãos, para gloriar-se, pois existem coisas mais importantes do que essa. O próprio Jesus, lá em Marcos capítulo 8, ele mostra isso, quando ele diz: o que é que adianta o homem ganhar o mundo? Parafraseando, o que é que adianta o homem ter toda a fama, ter todas as riquezas, ter todos os reinos do mundo, ter tudo aquilo que o mundo pode oferecer para que o homem venha gloriar-se e no fim perder a sua alma? O que é que adianta? Não existe, meus irmãos, coisas mais importantes para o rico vir gloriar-se do que em sua riqueza. E a mesma coisa que leva o pobre a gloriar-se, aquilo que eles são na pessoa de Jesus. Enquanto que o pobre, sendo humilde, gloria-se pelas riquezas que ele tem em Jesus, o rico, meus irmãos, ele gloria-se naquilo que ele não encontra nesse mundo, mas encontra somente na pessoa de Jesus. Percebam, meus irmãos, que para o cristão, sendo ele rico ou pobre, que para o cristão, Jesus é o único e perfeito motivo que deve fazer ele gloriar-se. É o único motivo, meus irmãos, que deve ter peso de glória para a vida. Esse é o único motivo, meus irmãos, que deve nos fazer sentir assim, a pessoa de Jesus Cristo. É assim, meus irmãos, porque é tolice, é burrice gloriar-se nas riquezas ou naquilo que nós podemos ter nesse mundo. Tiago, ele mostra isso quando ele diz: porque ele passará como a flor do campo. Verso 11: porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura
do seu aspecto, desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Ou seja, tudo é passageiro. Assim como a beleza da flor que seca com o calor do sol, assim também, meus irmãos, é a nossa vida. Ela passa, ela vai embora, meus irmãos. E nenhum rico, nenhum de nós, aliás, aqui, leva o dinheiro para além morte. Mesmo que seja enterrado junto, ninguém leva. E cedo ou tarde, meus irmãos, todos nós que estamos aqui iremos morrer. Iremos morrer. Então é tolice nós nos gloriarmos nas riquezas desse mundo, mas não naquilo que é mais importante e que nós encontramos somente em Jesus. O que nós encontramos em Jesus não passa, é eterno. Assim, o que importa para o Evangelho é isso. Pobre ou rico, o que importa para o Evangelho, meus irmãos, é aquilo que nós somos em Jesus, é aquilo que você é em Jesus. Você pode ter todas as riquezas desse mundo. O que deve importar de fato é aquilo que você não encontra nesse plano, é aquilo que você não encontra aqui, mas aquilo que você encontra em Jesus. Você também pode não ter tanto assim. Você pode ser pobre e ter apenas uma capa, como o apóstolo Paulo. Mas lembre-se que do que você tem em Cristo é muito maior do que qualquer riqueza que você poderia ter nesse mundo. Aquilo que nós encontramos em Cristo é maior do que qualquer reino que qualquer um de nós poderíamos ter nesse mundo. Aí então surge uma pergunta: onde você está? Ou no que você tem se gloriado? O que é de fato importante para você? A Bíblia, ela não condena riqueza e pobreza, não é maldição de Deus. Mas o que de fato importa para a sua vida? É aquilo que tem peso eterno? Ou é aquilo que apenas dura nesse plano? O que é mais importante, meus irmãos, é o status que você tem nesse mundo? É como as pessoas lhe conhecem? É o número de seguidores que você irá conseguir ter em seu Instagram, em suas redes sociais? É a riqueza que você vai poder juntar? O que importa esse tipo de status para esse mundo, ou seu status diante de Deus? O que é mais importante? Não busque exaltação, meus irmãos, por aquilo que você tem nesse mundo. Isso não tem importância nenhuma para Deus. Aliás, Deus, ele vê isso e faz aquilo que nós encontramos no Salmo 2. Ele ri, ele zomba. Assim como ele zombava daqueles que se opõem ao seu filho. Deus não está preocupado se você é médico, Deus não está preocupado se você é advogado, Deus não está preocupado se você é engenheiro ou outra coisa. Se você tem esses sonhos, busque, estude, trabalhe bastante e consiga ser. Mas isso não é o mais importante. Isso não importa para Deus. Não importa. Mas o que importa para Deus, meus irmãos, é aquilo que você é e tem no Filho dele. E a pergunta que nós devemos fazer essa noite: o que eu sou e o que eu tenho em Jesus? Eu de fato, eu posso abrir a boca e dizer que eu tenho o direito de ser chamado filho de Deus?
de fato, eu posso abrir o texto lá de Coríntios e dizer que faço parte do corpo de Cristo. Ou abrir Romanos e dizer que fui justificado e que Deus derramou do seu amor em meu coração. Isso nós só encontramos em Jesus. Então o que de fato importa é como você está nele, quem você é nele. Tirando isso, meus irmãos, o que resta é tolice e engano do mundo. Talvez alguns aqui tenham escutado algum tipo de pregação, algum tipo de falso evangelho, de que busque a Deus, que sua vida financeira vai melhorar, que seus problemas vai acabar. Não. Busque a Deus, para você, melhor, busque Deus, busque o Filho de Deus, para que você venha mudar o seu status diante dele. Para que você possa declarar e dizer que tem direito de ser chamado filho. E, meus irmãos, diante de todos os filhos de Deus, só teve um que sofreu e não merecia, que foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, sofrimento não é algo que você irá ficar distante de você, se você seguir a Deus. Não. Se você já escutou essa conversa, mentiram para você. Mas busque o Filho, busque a Jesus, para que o seu status diante de Deus venha mudar, porque o que importa é aquilo que você é nele. O seu dinheiro ou sua falta de dinheiro não irá mudar seu status diante de Deus. E alguns até acham isso, de que estão bem financeiramente, então eu sou muito abençoado por Deus, então é porque está tudo bem com Deus. Ou então o outro lado, não, a minha vida é cheia de sofrimento, é cheia de luta, então por eu ter passado muito sofrimento nesse mundo aqui, lá no fim, Deus vai ter uma peninha de mim, então eu vou entrar no reino dele. Você sendo rico ou pobre, você não tendo dificuldade nenhuma, ou tendo todas as dificuldades do mundo, se você não estiver em Cristo, no fim, o caminho é o mesmo, juízo. Assim, tudo que importa, tudo que tem peso no Evangelho, tudo que de fato é importante para Deus, é o Senhor Jesus Cristo, e aquilo que nós somos nele. E buscar gloriar-se, meus irmãos, em outras coisas que não seja aquilo que nós podemos encontrar em Jesus, é tolice, porque tudo passa, mas aquilo que é importante para o Evangelho é eterno. Então, busque aquilo que de fato importa. Ensine o seu filho aquilo que de fato importa. Queira aquilo que de fato importa. Porque o que está em jogo, meus irmãos, não é uma vida confortável nesse mundo. O que está em jogo é toda a nossa eternidade. Que Deus abençoe e que o Senhor guarde tudo isso que foi falado em nossos corações. Amém?